Não esqueça da água lá fora. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando a nossa oitava aula e eu trago aqui um lembrete para vocês muito importante que começa semana que vem. Semana que vem, dia 30/6, segunda-feira, já inicia para vocês o agendamento de prova, tá? Então, o período que vocês têm de agendamento é entre o dia 30/6 e 11/7. E os dias que estarão disponíveis para vocês escolherem o agendamento de vocês é entre 7/7, que inicia efetivamente a realização das provas, e vai até dia 12/7. Então, aquele recadinho que eu sempre deixo para vocês, quanto antes vocês agendarem, melhor, que vocês garantem um dia melhor e que possa se encaixar melhor no calendário de vocês também, nos compromissos. Então, não esqueçam de segunda-feira já iniciar o dia agendando a prova de vocês. De recado, é esse o único que eu tenho hoje para vocês. Estamos chegando no final do módulo, os recados vão acabando também. Então, agora eu deixo aqui a aula com a professora. Boa noite, professora Bruna. Boa noite, Renan, tudo bem? Boa noite, pessoal. Hoje vamos dar início à nossa aula de número 8. Já estamos quase chegando ao fim. Então, hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre os equipamentos e espaços públicos urbanos. Eu vou abordar com vocês também a questão da diagramação de prancha, né? Eu lembro que cheguei a comentar com vocês, né? Que essa aula ia abordar isso também. E a ideia desse conteúdo é por conta de que vocês também consigam desenvolver a entrega de um mapa, né? Sempre avançando etapas, né? No que a gente tem dificuldade. Então, nosso calendário, né? Estamos aqui no dia 25 e temos mais uma aula, né, do dia 2. Os objetivos da aula de hoje, então, a gente vai falar sobre o papel estratégico dos equipamentos urbanos e vamos discutir como esses espaços públicos promovem tanto a cidadania, a inclusão e a identidade, aplicando os nossos conceitos da arquitetura diretamente ligados no nosso projeto final, que é o Centro Cultural. E aqui, né, uma reflexão. Quando você pensa em um espaço público que funciona bem, o que tem, né? Vocês pararam para pensar nisso? Se fizeram essa pergunta quando vocês elaboraram o programa de necessidades, o que tem em um espaço público que funciona bem, né? Que é no ponto de vista de vocês que funciona. O que precisa ter no espaço? Né? Então é interessante a gente se fazer esses questionamentos até internos, tanto agora quanto futuramente, até questões simples do nosso cotidiano dentro das residências é interessante a gente expor para os clientes. Por exemplo, é, é legal você fazer uma ilha, né, uma cozinha compartilhada, integrada, mas aí teu marido vai estar trabalhando com churrasco, enfim, talvez suje a sua cozinha, né? E quando as visitas cheguem, né, pode ter alguma coisa ali, alguma sujeira. O que que vocês vão pensar disso, né? É interessante, porque os clientes às vezes têm uma ideologia, um pensamento, e na prática é diferente. E às vezes é legal a gente questionar os clientes também sobre o cotidiano, porque faz parte, né, da nossa vida. E as questões dos espaços públicos também. É muito interligado com o que a gente está projetando, né, o centro cultural e o que precisa para o centro cultural funcionar bem. Como que a gente pode trabalhar ele? Aqui eu vou falar para vocês, às vezes a gente não se questiona, não pensa, mas o que seriam os equipamentos públicos urbanos?
que são, né? São as estruturas de uso coletivo, sendo de educação, saúde, lazer, cultura, etc. Então tem muita coisa. É um local coletivo, público, né? O nome já diz, para todo mundo. Eles promovem o acesso universal, né, a todos. Um exemplo, temos o Centro Cultural, os SESCs, as bibliotecas parque, né? A gente consegue ter um acesso universal de todas as pessoas. E outra reflexão: como esse centro pode ser um polo de transformação urbana? Tenho acompanhado nas tutorias alguns alunos que estão trabalhando isso, estão vendo o centro cultural como um espaço que vai transformar toda a rede urbana, não somente é, ser algo fechado, né? Eles estão trabalhando, como eu sugeri desde o início, com essa interligação entre os bairros, entre as ruas, entre as pessoas, né? Ligando os três elementos urbanísticos, paisagísticos, arquitetônicos, fazendo essa junção, né? De todas essas questões. E acaba sendo um centro de transformação, um local de transformação, porque várias pessoas vão passar por ali, entrar, sair, visitar, levar visitantes, às vezes chegar no espaço sem querer, né? Então, é um local que transforma o nosso urbanismo. E grandes exemplos que acredito que tem na maioria das cidades, né, são os SESCs, as bibliotecas, parque, né, até mesmo os centros culturais. A gente consegue ver isso no nosso cotidiano. Tem um exemplo aqui de uma biblioteca, né, que é intitulada Parque Vila Lobos. É uma biblioteca muito interessante. Ela foi desenvolvida, se não me engano, ela, se não me engano, é no Rio de Janeiro, essa biblioteca. Não tenho bem certeza da localização. Mas é uma biblioteca muito interativa e tira aquela ideia que a gente tem de biblioteca, né? A gente tem que começar a desmistificar as coisas. Um grande exemplo que é muito prático, acredito que todos já assistiram o filme Os Estagiários. É um filme que basicamente ele fala como é o Google, né? Ele traz essa pegada do Google. E para gente que é arquiteto, é um filme antigo, né? Mas para nós, né, arquitetos, traz essa visão, né? Espaços diferentes para descanso, espaços promovendo descanso no local de trabalho. Então, traz aquela coisa de emprego, né? De trabalho, que é tudo muito formal. E aqui na biblioteca a gente tem esse exemplo também, porque eu, pensando em biblioteca, né, a gente pensa uma fileira de livros, prateleiras enormes, com muitos livros em um local de extremo silêncio, né, um local, né, para as pessoas se concentrarem. Aqui vocês conseguem ver que eu trago para as pessoas uma nova tipologia, né? Tem pessoas deitadas no espaço, tem pessoas sentadas, tem pessoas transitando por ali. Claro, é interessante eu ter um espaço mais reservado que atenda as pessoas que preferem ter uma concentração para leitura. É interessante, mas é interessante também eu trazer isso, né? Uma nova tipologia de biblioteca, de local para leitura, e trouxe esse exemplo para vocês pensarem também no centro cultural, né? Tem coisas que a gente pode trabalhar de uma maneira diferente. E hoje a gente está tendo muito essa flexibilidade, né, nos espaços. E nós, como arquitetos, temos dever de propor isso. Por exemplo, o uso de parques, o uso do paisagismo do espaço de vocês, né? Como que vai ser? Como que as pessoas vão interagir com isso? É interessante pensar nessas questões. Aqui uma outra imagem, né? Eu tenho um grande centro que é usado para apresentações também, para reunir as pessoas. Um centro que tem essa permeabilidade, né? Eu não é algo fechado, é algo que as pessoas que estão por ali transitando conseguem ver. E tenham atenção nessa imagem, que assim, gente, é, eu tenho visto também alguns, né, equívocos no tamanho da recepção, no tamanho dessa entrada, desse hall de entrada. Os alunos têm trabalhado com um tamanho é, pequeno, né? Eles não têm pensado na dimensão. E vejam aqui, esse espaço de entrada.
como ele é grande, como ele é amplo, como as pessoas se interagem aqui. Eu tenho uma recepção, eu tenho esse espaço da própria biblioteca acontecendo, né? Tudo ao mesmo tempo, mas é um espaço permeável que as pessoas entram e saem, e é um espaço grande. Aqui tem uma outra imagem para vocês entenderem também como que é trabalhado, né? Esse espaço é um espaço que tem uma arquitetura industrial, também tem essa pegada. Vejo que vocês ainda, alguns alunos, né? Que eu concedo as tutorias, às vezes os alunos se perdem nessa questão também de identidade arquitetônica. Eles misturam muita coisa, né? E é interessante também, quando for elaborar o projeto de vocês, vocês pensarem, quero seguir por uma arquitetura com uma cara mais industrial, contemporânea, minimalista, o que que eu quero fazer? Então, é interessante adotar essa identidade arquitetônica, até para futuramente nos projetos, né? A gente ter uma identidade em tudo que a gente desenvolve. Aqui uma outra imagem, vejam que a gente já viu esse tipo de estrutura, né, das lajes nervuradas, porque é algo muito bom para iluminação, consigo trabalhar a iluminação de forma natural também, se eu quiser, consigo trabalhar também a acústica do espaço, porque já viram espaço com eco? É horrível, né? Então, essas nervuras, essas não ser algo plano, né, ter esses rasgos, consegue fazer com que o som reverbere melhor no espaço. Então, pensem nessa questão também, né? Sugiram, pensem no projeto de vocês para tentar trabalhar a questão. O conforto no projeto vai muito além do conforto térmico, abrange muito mais coisas. Aqui uma outra imagem, né, que tem também espaço, né, para as pessoas fazerem um lanche, enfim, é algo simples, puro, né, uma arquitetura mais delicada. Interação com paisagismo, a gente consegue ver que os espaços conversam muito bem entre si. E aqui, falando um pouco sobre as metas de aprendizagem, né, hoje. É, Eu sugiro para vocês, na etapa que vocês estão no projeto, quase na entrega, fazer essas perguntas norteadoras, né? Se questionar. Se você quer desenvolver um bom projeto, né? Pense: esse projeto está acolhendo todos os públicos, né? É para todo mundo, é acessível? Sua mãe, sua avó, seu tio, seu irmão, seu melhor amigo, né? Eles vão ter vontade de ir no teu espaço? Ele vai gerar encontros e permanência, né? As pessoas têm que se sentirem acolhidas, né? As pessoas devem querer permanecer no espaço de vocês. Então, vocês vão promover isso. E vai existir o vínculo direto com a paisagem, que é a questão fundamental do mapa, e a cidade e o urbano. Vocês abrangerão isso, né? Então, reflitam nessas três questões. Na próxima aula, eu vou fazer um apanhado sobre isso também, mas, como eu disse, eu dividi a aula para a gente conseguir falar também sobre a questão da diagramação. Gente, vamos lá. É um assunto polêmico, né? A questão da diagramação. Já vi muito aluno perdido, né, nessa questão, não sabe como trabalhar, não sabe por onde ir. E a diagramação eu vejo que talvez seja, né, no meu tempo de estudante, era a última coisa que eu fazia no projeto. Não preciso mentir para vocês. Mas por que que era a última coisa? Porque para a gente diagramar, eu pensava, né? Para a gente diagramar, a gente tem que ter o projeto todo pronto, né? Faz sentido, né? Faz. Mas tem coisas que a gente já pode trabalhar no projeto. Vocês podem desenvolver a identidade de vocês. Vocês podem ter escolhas de fontes para títulos, subtítulos, para os textos, o carimbo de vocês, né? Como aqui vocês têm, né, um carimbo pré-estabelecido. Vocês podem definir como que vocês vão trabalhar as pranchas, por exemplo. A ordem das pranchas, eu vejo muito aluno também se perdendo nisso, como
colocar como trabalhar a ordem das pranchas, às vezes fica algo desconexo. Então, pensar nisso. Essas questões vocês já podem, né? Às vezes anota num papel, fazer assim, assim, né? Para depois ficar mais fácil. E claro, né? A questão da escala. É sempre importante a gente pensar nisso. Né? O projeto precisa ter escala. Quando a gente é um projeto às vezes muito grande, ou a gente desenvolve no Photoshop uma planta humanizada, a gente pode trabalhar com a escala. Ai, me fugiu o nome. Tem um outro tipo de escala. Não lembro agora. Acho que é a escala digital. É um outro tipo de escala, me fugiu esse conceito, mas a gente sempre tem que trazer o projeto em escala. Falando agora, aqui eu deixei, né, elencado 3 questões que seriam a questão da prancha, como número 1, a questão 2, o fundo, e 3, o conteúdo. Por quê? Porque a gente vai ter a nossa prancha, fundo e conteúdo, né? Tudo vai estar ali. É como se fosse um sanduíche, né, gente? E a gente tem que saber deixar isso muito harmônico. Aqui eu trouxe um degradê, né, de cores para vocês entenderem, por exemplo. Eu tenho a prancha 1, ela tá em uma cor mais neutra. A 2, ela já tá sobressaindo, mas a 3 sobressai mais ainda. Vocês têm que pensar nessa lógica também. O que eu quero mais destaque, né? O que eu quero trazer de mais destaque para o meu projeto. Sempre é muito interessante ter essa análise. Aqui a gente vai falar sobre questões de pranchas, né? As pranchas, elas têm essa área de encadernação quando elas são impressas, né? Ou até para dobradura, né? A gente costuma dobrar projeto, quem já é ambientado com isso, porque senão a gente fica com folhas enormes, né? E geralmente essa margem é de 4 centímetros e a gente tem que respeitar durante os nossos desenhos, porque senão a gente vai perder alguma coisa ali estando nessa margem. Falando agora, gente, sobre o fundo. Tem muitos erros, né? Eu acho que são os erros primordiais, assim, quando a gente pensa em fundo, em cores, às vezes a gente não consegue combinar, né? Agora tá mais fácil, né? A gente já consegue usar o Canva, né? O Canva é um programa muito intuitivo, mas cores, professor, eu posso trabalhar no meu projeto? Então, aqui algumas dicas. As cores primárias, elas ardem em nossos olhos, porque elas são muito chamativas. As cores secundárias, elas deixam o visual mais confortável. Então, eu consigo ler, eu consigo olhar até na questão dos slides aqui apresentando para vocês, né? E os tons escuros, eles nos trazem reações negativas, né? Eu amo preto, é uma das minhas cores favoritas. Mas até hoje o preto é associado ao luto, né? Por ser um tom escuro. Então a gente tem que pensar nisso também, desenvolvendo o projeto. As cores claras, elas não trazem mais leveza, né? Então a gente tem que pensar nisso. Mas a questão chave de tudo isso, né? Tanto de um projeto, tanto de uma residência, né, gente? Que cor sugerir para o cliente? A gente tem que pensar que tudo é equilíbrio. Tudo na vida, né? A gente tem que trabalhar e a gente pode trabalhar em equilíbrio. Eu posso usar uma cor primária na minha prancha? Posso, né? Mas como que eu vou trabalhar essa cor primária? Então a gente tem que pensar nisso quando está desenvolvendo o projeto. Vou pegar como exemplo uma aluna do 4º. Ela está com um conceito do projeto dela relacionado ao café, a história do café, ao grão, né, propriamente dito, e ela falou comigo e disse que vai trabalhar a paleta de cores, né, dela, do projeto, com tons terrosos, né, tudo, né, realmente ligado mesmo ao café, né, já remete isso. Professora, eu quero trabalhar com uma questão mais relacionada à sustentabilidade, né? Pega uma paleta relacionada a isso, no teu conceito. Tragam identidade também para a prancha de vocês. As cores vão muito além da cor que você acha bonita, né? Vai muito além. É interessante trazer identidade para o projeto de vocês. Não é à toa que hoje muitos arquitetos, né, a grande maioria, eles entregam
aos seus clientes o projeto final dentro de uma caixa, uma pasta bonita, trabalhada, com um mimo, né? Então é interessante vocês criarem já, desde já, a identidade de vocês. Aqui algumas dicas, né? Sobre título, subtítulo, gráfico, destaque, fundo, né? Algumas questões para a gente trabalhar. As cores, elas podem ser definidas pelo bairro, pelo exemplar ou mesmo por um detalhe local. Sinta o local, veja quais são as emoções dele e tente passar nas cores. Então, isso que eu quero trazer para vocês. A questão do café, por exemplo, se eu fosse atender um cliente que gosta muito de café, eu ia deixar minha sala até aromatizada, né? E oferecer o café, ia trazer isso. E essa questão dos sentidos é muito interessante, porque trabalha muito no corpo da gente, né? A questão da neuroarquitetura. Teve uma aluna minha que ela entregou o TCC dela, né? E na apresentação, em cada prancha, ela trabalhou com os sentidos no projeto, no paisagismo, e em cada prancha ela trouxe uma prancha, ela colocou uma bala para remeter ao paladar, outra prancha ela trouxe para remeter o cheiro, uma lavanda. Na outra prancha, ela trouxe, eu acho que era uma espécie de um tecido diferente para remeter ao tato. E tanto que na apresentação ela fez caixinhas para as bancas sentirem, né, as texturas que estariam no projeto dela. Foi um projeto fascinante. Então, gente, vai muito além. As pranchas vão muito além das cores, diagramação, leitura. Vai mostrar a identidade, tanto de vocês quanto projetual. Então, pensem nisso, em passar emoção, em passar cor, em passar o teu conceito para as pranchas também. Não deixar o teu conceito ali só exemplificado num textão. Pense em trazer ele em todo o projeto. Falando do fundo agora, pessoal, aqui tem diagramas, né, simples para vocês verem, né, que o fundo, ele pode ter grafismos. Eu até vou mostrar depois exemplos para vocês, inclusive o meu projeto que traz isso, como trabalhar esses grafismos. São detalhes pequenos que fazem toda a diferença na prancha. Ele vai poder estar em qualquer lugar, porém, algo sutil. Nunca a tua prancha vai chamar mais atenção do que a tua planta baixa, né? Então pensem nisso. O que colocar de grafismo? Um detalhe, né, do projeto que vai tornar único, enfim, que identifique. Isso é identidade projetual. Aqui uma outra imagem para vocês, que é algo que deve ocupar pouco espaço na prancha, né? Pois ele vai concorrer com o teu conteúdo. Então, sempre pensem nisso. O que eu quero mostrar? Muito cuidado, pessoal, nas pranchas, porque agora vocês vão trabalhar com questões urbanísticas, paisagísticas e arquitetônicas. Como que vocês vão fazer esses três elementos, cada um com seu destaque? Um não sobressair o outro. Geralmente, o paisagismo, ele, né, por cores, enfim, às vezes ele tende a sobressair. Eu indicaria vocês fazer, talvez, pranchas, plantas separadas, né? Enfim, não sei. Mas, por exemplo, vocês poderiam deixar em uma prancha muito detalhado a questão arquitetônica, em outra prancha deixar um tom neutro, né? A parte arquitetônica que sobressaiu o paisagismo, né? Na prancha anterior que sobressaiu a parte arquitetônica, deixe o paisagismo num tom neutro, né? Pensem nisso, pensem nisso. Como não sobressair uma questão não sobressair a outra. Aqui é onde que a gente deve colocar o nosso projeto, como que a gente deve diagramar. Então, a gente tem os conteúdos importantes, que são os nossos textos, fotos, gráficos, eles devem ficar na área de visualização. Nunca na nossa margem, próximo do nosso carimbo, às vezes não cabe, né? Eu já passei por isso, às vezes por 2, 3 linhas a gente quase vai para o carimbo e tem que mudar, enfim. Acontece, mas cuidem disso. Você pode colocar os grafismos que ultrapassem essa área segura, né? Você pode trabalhar isso, só que sempre pensando naquele bom senso. Um não sobressair o outro e às vezes o menos é mais. Professora, como que a gente vai distribuir o nosso conteúdo na prancha? Né? Eu vejo alunos com dificuldade também. Às vezes traz muito texto, uma prancha inteira só com uma tarja de texto. É interessante, né?
é complicado até para ler, né? É complicado às vezes para deixar o texto em uma escala adequada para a leitura. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês analisarem como distribuir esse conteúdo. Aqui a gente consegue entender, né, que as linhas representam os textos e os quadrados representam as imagens, figuras, esquemas, enfim, que vocês desenvolvem no projeto de vocês. Eu consigo ter ter muito separado aqui, né, nessa primeira prancha, eu tenho muito texto, mas eu consigo ter linhas e é tudo muito simétrico. Às vezes é interessante a gente pensar na simetria também, porque fica claro aos olhos, assim, é interessante a gente olhar, a gente ter essa leitura, essa visão, tudo certinho. E também não deixar os textos muito próximos, né? Porque eles acabam se unindo. As imagens também, né? Ter esse trabalho, esse detalhe, é interessante pensar nisso, em deixar tudo bem disposto. Aqui tem exemplos, né, de como organizar texto e imagem, como trabalhar, mesclar esses elementos na prancha. E às vezes a gente pensa, nossa, mas é tão simples. Só que tem em momentos, vários momentos a gente erra. Por afobação, por deixar para a última hora, que é uma coisa que acaba, né, se alongando quando a gente termina o projeto. Então, pensar nisso, né? Como deixar? Às vezes é interessante vocês pensarem para ter, né, por exemplo, assim, é, pranchas de modelo, né? Nossa, eu vou trabalhar, né, as questões principais, partido, conceito, memoriais, enfim, questão do entorno. Nossa, eu vou trabalhar dessa forma. É algo que sempre tem nos projetos. Nossa, as plantas eu posso trazer assim, os render eu posso trazer assim. Então é interessante, às vezes, vocês terem esse pensamento que daí, né, usa sempre. Aqui também uma outra maneira de distribuir conteúdos, imagens grandes, né? Eu acho muito interessante a primeira prancha do projeto, sempre os alunos faziam, eu fazia, eu acho legal, ser uma capa, né? Ter o render mais bonito, né? O nome do projeto, isso é muito interessante, às vezes criar um nome para o projeto, uma identidade. E é uma prancha, é uma capa, digamos assim, para o projeto. Aí o professor olha, nossa, já brilha o olho ali só naquele render, que é o render mais bonito. Aí eu vou querer ver mais e saber como o aluno desenvolveu o projeto. Então, é uma sugestão também. Aqui, outra sugestão de conteúdo tem N formas, né? Mas, às vezes, para a gente pensar essa questão de simetria, às vezes, né? Não muita coisa a gente consegue desenvolver um trabalho legal. Outros exemplos aqui unindo a questão dos grafismos, né? Para vocês pensarem nessa questão. Eu posso trazer um grafismo, algo que remeta ao meu projeto, eu posso trazer uma imagem, posso trazer algo que complemente, que dialogue, eu posso, né? Tem N formas de fazer isso e às vezes fica bacana. Só que a gente tem que pensar como trabalhar. E o grafismo, ele tem que ser algo muito detalhado, né? Muito, desculpem, muito minimalista porque ele faz parte do fundo, né? Mas a gente pode trabalhar muita coisa com ele. Não repita a mesma distribuição de conteúdo em todas as páginas, né? Crie um ritmo, variando as distribuições, sempre no mesmo padrão de espaçamento, cores, etc. Surpreenda seu leitor a cada página, né? É interessante a gente variar, é interessante a gente trabalhar e deixar tudo bem exemplificado no projeto. A escala, gente, eu vejo que muito aluno erra. Eu lembro que uma aluna uma vez entregou um projeto, eram elevações de edifícios verticais, né? E a aluna entregou uma planta, eu acho que era A2. Não, não. Acho que era um A2 por aí, A1, não lembro ao certo, mas ela colocou uma elevação em cada prancha. Não precisava, né? Porque edificação é alto, é vertical, não é muito horizontal. Então, daria para ela ter colocado no mínimo, né? Duas, uma ao lado da outra. E eu lembro que nesse dia eu dobrei a outra prancha e mostrei para ela: olha, né? Talvez daria para você ter trabalhado aqui, tinha espaço, enfim. Às vezes são coisas pequenas que a gente pensa, nossa, mas vai ficar muito poluída a prancha. É uma questão também a se pensar.
Mas, né, a gente também tem que pensar em não deixar muito espaço vago nas pranchas. Isso eu vejo que é um grande erro dos alunos também. Deixam muitos espaços em branco na prancha e fazem um monte de prancha. Às vezes não é necessário, né? A gente tem que ter esse bom senso também. Não poluir a prancha, ótimo, mas não deixar vários espaços em branco. Conteúdo. Então, os padrões, foi o que eu falei no começo para vocês, de desenvolver legenda, né? Se vocês vão trabalhar com gráfico, texto, título, definir isso. Ao definir o padrão, repita-o. Nada de inventar a roda a cada página, né? Menos é mais, menos é mais. Eu gosto, professora, de Arial, da fonte Arial. Para mim é uma fonte legal de trabalhar. Ótimo. Trabalhe, é tua identidade, crie, né? Título principal, eu gosto de trabalhar com uma fonte diferente para trazer uma identidade para o projeto, para trazer como que eu posso dizer, uma melhor visualização, chamar atenção, né? O título ele serve para isso, mas pensem nessa questão de como trabalhar. É interessante, às vezes, a gente já ter esses macetes. Opa, minha fonte é isso, 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 aquilo, eu trabalho dessa forma. Por exemplo, as questões que sempre estão nos mapas, né? Sempre são pedidas, que são toda aquela análise de condicionantes, né? Então, como que eu vou diagramar, né? Talvez pensar em um padrão para isso. Aqui, pessoal, eu trouxe exemplos de pranchas para vocês, para a gente falar, né, e analisar como essas pranchas estão. Vocês conseguem ver que elas são muito simétricas e elas estão muito bem trabalhadas. Eu tenho texto, texto, imagem, né, visualização, tenho os meus trabalhos, né, as minhas plantas técnicas, tenho algo mais lúdico, tenho render, tenho corte, tenho exemplos, né, de insolação, enfim. E vejam que tudo não se parece trabalhado em grades, né? Pensem nessa questão, nessas grades, né? Nessas delimitações. Falando aqui sobre as grades, em tudo, né? A gente tem isso, essa proporção, né? Nas fotos, né? Até no celular, né? A gente tem isso, que é chamada proporção, para tudo ficar certinho. Então, criação de grade para diagramação vai permitir uma flexibilidade na organização de uma série de desenhos e textos que são informativos nas pranchas. O sentido de ordem subjacente criado pela grade permite que uma grande variedade de informações seja apresentada de maneira uniforme. Se você às vezes cria uma grade só para você se localizar, isso ajuda muito, principalmente em pranchas grandes. Porque as pranchas grandes, eu sei, é difícil, porque são grandes, né? É difícil a gente diagramar de uma maneira legal. Mas pensar em fatiar essa prancha, né? A gente consegue, às vezes, trabalhar as nossas representações de uma maneira melhor. Aqui tem uma outra imagem, né, falando que esse exemplo é utilizado na fotografia e é chamado da regra dos terços, onde também visualizamos essa grade para diagramação. Então, vejam, não se torna muito mais fácil pensar em grades para diagramar? Você consegue pensar, nossa, essa primeira grade eu posso trazer textos, essa segunda grade vai ficar interessante ligar assim, né? Então, acho que fica muito bacana e visual nas pranchas. A modulação das grades é a base de toda a diagramação, né? Às vezes a gente sai livre, começa a jogar as coisas na prancha, é difícil. E a organização dos espaços, a forma como vamos distribuir, né, os elementos diversos. Como que a gente vai distribuir? Porque é muita coisa, a gente precisa colocar numa prancha. Então, como que a gente vai trabalhar com tudo? São infinitas possibilidades que surgem à frente, né, à nossa frente, para trabalhar uma apresentação. Então, é importante a gente estudar o conteúdo como um todo. A escala das imagens, né, às vezes é algo que os alunos pecam também, às vezes a imagem não tem uma boa qualidade, eles deixam a imagem enorme, acaba desfocando, não ficando nítida, é interessante pensar. O formato dos desenhos técnicos, dos croquis, textos, etc. Muitas vezes é ditado pela forma de uma planta ou uma implantação,
ou até mesmo pela uma perspectiva ou croquis, né? Às vezes também é interessante a gente trazer para o centro da prancha o que a gente quer trazer e chamar mais atenção e puxando ao lado informações. Às vezes fica legal quando o desenho é grande e compatível com a prancha. Essas grades de diagramação, né, só para a gente conversar, que ela pode ser quadrada, retangular. Aqui a gente tem um outro exemplo que os desenhos e diagramas e textos, eles podem ser exibidos em caixas individuais ou molduras. Então a gente pode trabalhar com várias questões. Um exemplo é essa prancha, ó. Tem desenho, tem texto, tem muita coisa, mas vocês veem que não é aquele textão, são textos divididos por blocos, né? É mais interessante, as imagens acoplam ao projeto, né? É uma prancha bem bacana que tem muita informação. Os desenhos eles podem ser exibidos horizontalmente com texto embaixo, formando colunas. Então aqui a gente consegue ver, é uma prancha que tem muito mais desenhos e mesclando também. Eu tenho um fundo e acima eu tenho conteúdo ali na primeira imagem. Aqui também, um desenho importante, ele pode ocupar muito mais que uma caixa ou uma moldura. Foi o que eu comentei para vocês anteriormente. Eu tenho um desenho aqui, um corte, né, que me elenca, né, todas as questões do meu projeto, que eu quero mostrar as questões principais. Ao lado, eu tenho também questões de plantas e eu consigo falar sobre os meus fluxos, eu consigo falar sobre o meu projeto, puxando linhas de chamada. É a melhor maneira de você explicar o projeto. Desenho, né, um corte, seja uma elevação, linha de chamada, 3 linhas. Não precisa muita coisa, não precisa um textão. 3 linhas de maneira sucinta, né, uma maneira que não seja tão formal, né, mas que consiga passar para o professor, para o avaliador, o que você pretende trazer no projeto de vocês. Como que vocês vão trabalhar o projeto? Aqui uma outra imagem também falando que os grafismos e textos eles podem ser integrados de maneira orgânica. Então foi o que eu comentei. Eu tenho um desenho atrás, eu tenho, mas eu tenho um fundo, mas eu tenho meu conteúdo à frente. Aqui, né, a questão do distribuir, né, em grades, né, bem calculadas, né, eu exemplifico esse projeto, essa prancha. Eu tenho tudo muito bem trabalhado, tudo bem diagramado, uma prancha de concurso. Então, não sei se vocês já prestaram, mas prancha de concurso geralmente são poucas pranchas, né? E muitas informações. Então, vocês, a pessoa, né, que vai concorrer ao concurso, ela tem que pensar muito bem como diagramar a prancha, como trabalhar a prancha, né? Que vocês conseguem ver isso, né? Tem o desenho, tem o informativo, tem muito texto também, tabelas, mas tudo no seu espacinho. Essa grade de diagramação que a gente comentou, exemplificando, né, a questão das fotos, essa prancha, gente, eu lembro que quando eu cursei arquitetura, faz um tempinho, essa prancha tinha uma aula até no YouTube, né? Ensinando a baixar o Photoshop, a fazer essa prancha no Photoshop, né? Ela ensinava de maneira muito intuitiva. É uma prancha muito simples, muito, muito simples, e a gente consegue ter um entendimento. E vejam o foco. Às vezes, né? O meu foco, primeiro, é para o centro, depois para os desenhos das laterais, né? Mas continua sendo o centro da minha prancha, visualmente. Aqui as margens, né, gente? Interessante falar, como vocês já sabem, né? São espaços negativos da prancha, que vão ajudar a estabelecer uma tensão, uma delimitação para nossa composição. Pode ser utilizada para foco, respiro, área de segunda informação também. As colunas, gente, que foi uma sugestão que eu dei para vocês, trabalharem com colunas, que são alinhamentos que vão dar continuação de informação. Então, segue uma informação aqui. É interessante pensar nisso também. Às vezes, eu começo com um texto aqui, já passo um texto para cá, né? Deixo aleatório. Eu tenho que pensar o que vai vir primeiro na prancha também. Conceito e partido, ou vou trazer minha localização, como que eu vou trabalhar. Vai ajudar a dividir a composição
E essas diferenças de largura podem dar mais peso a uma informação, né? Opa, meu conceito partido, quero deixar talvez numa coluna maior, mais centralizada. Como que eu vou trabalhar isso? E os módulos, gente, essa planta também é uma planta bem detalhadinha, bem bonitinha, compacta, né? São módulos, né, dos desenhos e fechou. E embaixo eu tenho uma representação fundo. Eu não tenho fundo, mas vejam como menos é mais, né? Ficou intuitivo, é interessante, consegui entender o que quiseram propor. As zonas especiais são agrupamento de módulos, né? Uma zona que eu quero trazer mais ênfase. A disposição vai definir geometria, grupamento, direção visual da prancha também. Aqui a identidade visual foi o que eu falei para vocês. Pensar em número, título, fonte, simbologia são os elementos que vão representar o nome, a ideia, o produto, você, né, seu projeto. Aqui outra questão do fundo, que o que colocar de grafismo, né? Algo que identifique o projeto, mas sempre, lembrem-se, deve ocupar pouco espaço na prancha, pois vai concorrer sempre com a nossa área de conteúdo. Como que vamos distribuir o conteúdo? Não repetindo, né, as distribuições e criando um ritmo, sempre no mesmo padrão de espaçamento, cor, né, etc. Não vamos trazer cada prancha uma cor. Por isso que é importante a paleta de cores do projeto. Conceitos que a gente trabalha e que são interessantes na diagramação. Pensar em harmonia, unidade, equilíbrio, fluidez, simplicidade, ser uma prancha objetiva, hierarquização, organização, comunicação, né? Então, simetria, proporção, são essas questões que a gente tem que pensar em como trazer numa prancha. Aqui, gente, falando sobre um pouco sobre paleta de cores para vocês. Professora, mas como que eu vou elaborar minha paleta de cor através do meu conceito? Enfim. Gente, essa paleta de cores foi a paleta que eu usei no meu TCC. Professora, de onde que você tirou essa paleta? Eu peguei essa imagem, né, que são indígenas, né, fazendo artesanato, e me baseei nela para criar minha paleta de cores e desenvolvi a paleta de cores do meu projeto dessa maneira. Hoje em dia é super fácil, vocês conseguem fazer isso no PowerPoint, é muito fácil criar paleta de cores lá, né? Hoje em dia com Canva também é bem tranquilo, mas vocês conseguem de uma maneira bem dinâmica fazer essa criação de paletas. Aqui, gente, eu trouxe minha prancha, né, do meu TCC. Eu me orgulho muito desse trabalho. Hoje muita coisa avançou, né? Mas eu me orgulho muito desse trabalho que eu desenvolvi. Então, aqui eu queria mostrar para vocês, foi a minha prancha capa, meu melhor render, consegui alocar embaixo também alguns outros, mas meu melhor render com destaque, ponto. Que mais que eu ia falar para vocês aqui? Minha prancha também é sobre a questão do grafismo, né? Do que trazer na prancha. Eu não dominava pranchas, diagramação. Eu não dominava, então para mim foi difícil. Aí o que eu pensei, menos é mais. Eu trabalhei assim nas minhas pranchas. Eu coloquei ao lado aqui na prancha uma tarja, né, ao fundo do grafismo indígena da minha própria, né, paleta de cores e coloquei um espaço para falar, né, sobre é, essa questão da educação, meus textos, enfim, né, foi um projeto de uma escola. E aqui, gente, é a questão da identidade. Todas as minhas pranchas, com referência, claro, eu adicionei imagens de crianças, né, indígenas, trazendo essa representatividade para minha prancha, de uma maneira sucinta. E essa prancha também é uma prancha que eu gostei bastante. Hoje talvez mudaria alguma coisa, mas eu trouxe um render e eu puxei, né? Eu expliquei por que que eu ia trabalhar com cada material. Então, trabalhei com tijolo ecológico, por quê? Porque é feito de restos, né? Da construção civil, né? O meu projeto era todo sustentável. Trabalhei com Adobe, né? Então, eu expliquei de maneira sucinta as questões.
Trabalhei com o Cogobol, que teve origem no Brasil, enfim, né? Todas as questões. E aqui, agora, trazendo também a ideia das questões relacionadas à paleta de cores. Às vezes, na arquitetura, principalmente no interior, a gente usa isso, né? No design de interiores. Uma imagem representa minhas cores, né? Então, a gente vê muito esse tipo de imagem. E é bem tranquilo de desenvolver. Olha aqui os tons terrosos, também presentes aqui, né? Aqui já muda bastante, né? A questão da paleta. Aqui mostrando no projeto, né? Eu tenho o projeto, tenho a minha paleta de uma maneira bem bacana, bem harmônica nessa prancha, né? E vejam que as cores estão em tudo, né? No desenho, nas pranchas, é tudo muito completo. Eu cortei, né, a tarja o carimbo, mas esse também é uma prancha de uma aluna que eu orientei, que ela trabalhou com uma escola, né, para autistas, um centro para autistas, e tinha essa intitulação o trabalho dela, o projeto, Mãos que Guiam. Então, ela usou as mãos, né, de maneira bem sucinta, a gente consegue ver as mãos em todo o projeto dela. Aqui tem uma outra prancha também, ali vocês conseguem ver. Ela utilizou um grafismo bem delicado, mostrando sempre que as mãos estão presentes no projeto. Essa ideia de prancha também eu acho muito bacana, muito intuitiva. Às vezes a gente não consegue fazer render, a gente não consegue fazer tudo, mas opa, dessa maneira eu consigo representar o que eu quero. E esse também foi não consegui as pranchas desse trabalho, mas foi também um TCC que eu orientei, que era sobre um aras para fins terapêuticos e filantrópicos. Então, ela trouxe imagem também dos equinos, né? E seria isso, gente. Agora vamos abrir para as dúvidas. Espero que tenha ajudado um pouco vocês essa aula na questão de dúvidas sobre a diagramação de pranchas. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer levantar a mão? Nós temos o comentário da Keila aqui no chat, prof. Não sei se você já viu. Estou lendo agora, vamos ver. Está errado criar uma paleta de cores para nossa marca e usar sempre a mesma paleta? No caso, eu já tenho uma logo para quando eu me formar e recentemente criei uma paleta de cores. Agora pretendo usar sempre ela como se fosse a minha identidade. Não, Keila, eu não acho errado você criar a sua paleta, a sua identidade e usar sempre. Mas talvez seja interessante se adequar aos projetos, porque, por exemplo, você pode pegar um projeto muito diferente, muito diverso, né? E ter essa adequação. Por exemplo, você trabalhou com tons mais é, terrosos, enfim, tons mais neutros, e você pega um projeto muito lúdico, por exemplo, uma escola, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade, mas não é errado e, inclusive, muito interessante, né? Eu lembro também quando eu me formei que eu estava super ansiosa para criar a minha paleta de cores, minha logo, enfim. Alguém quer levantar a mão? Que eu libero o microfone, contribuir. Prof, eu acho que por hoje é isso, então. Já demos o nosso tempo. Pessoal, então semana que vem nós retornamos, nossa última aula. Então, contamos com a presença de todos. Não esqueçam de agendar a prova de vocês também na segunda-feira. E bom trabalho, bom desenvolvimento das atividades aí para vocês. Obrigado, professora. Até Obrigado, mais. Renan. Boa noite e tchau, tchau.